grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor reine em vossos corações. Tem uma meditação que Deus colocar em nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com todos os amados irmãos, amigos, os que estão assistindo este vídeo. Lucas capítulo de número 15, é conhecido como o capítulo das coisas perdidas, mas também é conhecido como o capítulo das coisas encontradas. Especificamente no versículo de número 8, do capítulo 15 citado, há uma expressão que eu quero compartilhar convosco, que diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? É uma das histórias citadas em Lucas 15, a segunda história mais propriamente dita, de uma mulher que perdera algo dentro de casa. A primeira história que fala da ovelha perdida. A primeira história fala da ovelha que se perdeu fora de casa. A segunda história da dracma perdida fala da dracma que foi perdida dentro de casa. A terceira, que é a do filho, o filho pródigo, muito conhecido, muito lido, muito ensinado, a história do filho pródigo. O filho pródigo não se perde dentro de casa, ele se perdeu quando saiu de casa. Mas o versículo que nós lemos fala de uma mulher que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma apenas dentro de casa. Ela não perdeu em um passeio, ela não perdeu em uma viagem, ela não perdeu esta dracma em uma terra longínqua, mas ela perdera dentro de casa. E a Bíblia diz, queridos, que ela não se conformou, ela não ficou satisfeita quando ela descobriu, quando ela sentiu falta de 10% do que ela tinha, de uma dracma que ela tinha, que ela perdeu. Ela não se conformou com aquilo, e ela disse: eu preciso procurar o que eu perdi. Queridos, o pensamento que eu quero vos trazer neste momento: feliz é o homem, feliz é a mulher que entende que perdeu algo ao longo do caminho, algo importante, algo indispensável, algo que nós não podemos prosseguir o nosso caminho sem aquilo. Ao longo da nossa jornada, nós perdemos algumas coisas, ficam para trás algumas coisas, algumas deixadas por desleixo, por não zelarmos, outras coisas perdemos porque não cuidamos, outras coisas nós perdemos porque foram substituídas por coisas melhores. É como se diz o ditado que nós precisamos ter 2 sacolas, uma com fundo verdadeiro e a outra com fundo falso. Aquilo que presta, aquilo que serve, aquilo que é útil, colocamos na sacolinha do fundo verdadeiro. Aquilo que não nos serve, aquilo que não é útil, aquilo que não acrescenta, que não edifica, percamos, deixamos para trás e prossigamos. Mas a pergunta é: e quando nós demos falta de algo importante? E quando nós percebemos que perdemos alguma coisa que não poderíamos ter perdido? Eu vejo ao longo da vida pessoas que perderam e continuam conformadas, coisas que nós não podemos perder.
Uma das coisas que nós precisamos resgatar, uma das coisas que nós não podemos prosseguir a nossa caminhada, a nossa jornada, uma delas é o nosso primeiro amor. É o que o Senhor disse no livro do Apocalipse: eis que eu tenho contra ti, que perdeste o primeiro amor. Arrepende-te, volte à prática das primeiras obras. Eu não sei o que você tem perdido ao longo do caminho, mas se são coisas valiosas, volte a buscar, volte a procurar. Interessante que na história desta mulher, aquilo que ela havia perdido não estava fora, estava dentro. Aquilo que você perdeu está dentro de você. Quero contar uma história rápida acerca de um homem que morava na zona rural. Esse homem, ele havia perdido um relógio dentro da sua tuia de um barracão. E apareceram alguns meninos, se aproximaram alguns meninos, e o dono ali do relógio, que perdeu o relógio, disse para os meninos assim: eu perdi o meu relógio dentro daquele barracão, e dou um valor, dou uma quantia em dinheiro para quem conseguir recuperar o meu relógio, porque o meu relógio é muito valioso para mim, herança do meu avô. E aqueles meninos entraram dentro do barracão e reviraram tudo e procuraram e não acharam o relógio de muito valor. De repente aparece, depois que os meninos não conseguiram achar, apareceu um outro menino sozinho, cabisbaixo, em silêncio, e perguntou para o dono do relógio: o que o senhor perdeu dentro do barracão? O homem disse: eu perdi um relógio muito valioso, herança do meu avô. O menino disse: o senhor me dê a oportunidade para me recuperar, para me achar, ou pelo menos para me tentar procurar. E o homem disse: ok, tente, se você conseguir recuperar o que eu perdi, eu lhe dou o valor combinado. A história diz que aquele menino entrou sozinho dentro daquele barracão, e ele não saiu virando tudo, ele não saiu derrubando tudo, virando mesas, mexendo nos armários. Ele apenas, dentro do barracão, ele silenciou-se, se calou e procurou ouvir a voz, ou melhor, ouvir o barulho, ouvir o tic-tac, ouvir o batido do relógio. Quando ele silenciou-se, ele pôde ouvir e se aproximou. Mais um tempo de silêncio. Ouvindo, se aproximou. Mais um tempo de silêncio. Ouvindo, foi se aproximando da onde estava o relógio. Até que encontrou o relógio e trouxe o relógio para o dono e disse: achei aquilo que o senhor havia perdido. O que o senhor havia perdido estava dentro do barracão. E para ouvir é necessário muitas vezes nos silenciar, nos calarmos e olhar para dentro. Aquilo que você perdeu está dentro de você. Os talentos, os dons, a graça, a glória está dentro de você. Recupere da mesma forma que a mulher da dracma perdida recuperou a dracma que estava dentro de casa e fez uma grande festa na sua casa. Eu profetizo na sua vida, na sua casa, uma grande festa, porque a partir de hoje você vai recuperar o que você perdeu, em nome de Jesus. Amém.